A Interligov desenvolveu um site totalmente gratuito e está monitorando dados relacionados ao Covid-19 em todo o Brasil. Os dados avaliam a gestão dos recursos que foram transferidos pelo governo federal para os municípios e quão eficiente está sendo a gestão desses locais no combate ao coronavírus. Para entender como se dá o funcionamento dessa plataforma, o Jornal da Manhã, segunda edição, conversa com um advogado especialista em análise de dados governamentais e fundador e CEO da Interligov, Rafael Caldas. Muito bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, Lívia. Um prazer falar contigo, seus telespectadores e ouvintes. Bom, como eu falei brevemente, a Interligov desenvolveu um site que monitora a gestão dos recursos que foram transferidos pelo governo federal para os municípios. Explica pra gente como funciona esse monitoramento e como o usuário pode acompanhar a gestão desses locais. Legal, Olivia. A gente pegou todos os dados do governo federal de transferência de recursos, todos os recursos que foram transferidos do governo federal para os municípios, tentando depois cruzar com os dados epidemiológicos. Enfim, quanto cada município lidou bem em prevenir a contaminação dos seus habitantes e também evitar que aqueles que foram contaminados falecessem. Então, a gente fez esse cruzamento, conseguiu construir um ranking, delimitando que municípios atuaram melhor ou pior, e agora vamos disponibilizar isso para o público. A gente faz também um monitoramento regulatório, então tudo que saiu desde o começo da pandemia em diários oficiais, em projetos de lei, a gente também vem monitorando e construímos uma parceria com a Serasa Experian para, ao final da pandemia, a gente conseguir entender que tipo de legislação teve um melhor impacto na pandemia. Por exemplo, os estados que seguraram mais a abertura das escolas, como a gente ouviu aqui recentemente, falando do caso de São Paulo, que agora vai liberar, tiveram um resultado melhor ou não, aqueles que abriram comércio antes, enfim, a ideia é analisar o texto com inteligência artificial e ter um resultado sobre essas políticas públicas, o que foi mais ou menos efetivo. Então fala um pouquinho mais para a gente, de acordo com os dados, como a gente pode avaliar a gestão, a situação de grandes cidades do Brasil, como por exemplo São Paulo? Legal. São Paulo está numa situação, eu diria que intermediária, perto das grandes capitais, das capitais. Se você comparar São Paulo, por exemplo, com o Rio de Janeiro, tendo São Paulo uma população de quase o dobro do Rio de Janeiro, 12 milhões estimada pelo IBGE em 2019 para São Paulo, contra 6.800 mais ou menos para o Rio de Janeiro, São Paulo teve uma letalidade de 4,5%, um pouco menos do que isso, o município de São Paulo. Enquanto o Rio de Janeiro teve 10,72%, quase 11% de letalidade, A capital com a pior letalidade do país é o Rio de Janeiro. O que indica talvez o tipo de política pública que nós temos descoberto, como aquela história dos guardiões do Crivella, a preocupação com não deixar que a imprensa saiba e que as pessoas saibam o que de fato está sendo recuperado. Mas por outro lado, para a gente ser justo também, a gente tem que ver a quantidade de recursos transferidos, São Paulo, por exemplo, recebeu 2 bilhões e 200 milhões de recursos de reais em recursos federais, em transferências federais, enquanto o Rio de Janeiro recebeu 500 milhões. Isso dá para São Paulo R$180 por habitantes, enquanto para o Rio cerca de R$70. Então o Rio também tinha menos dinheiro para lidar com a pandemia em termos de transferências federais. Então isso também há que se levar em conta, mas é uma distorção bastante grande. Ainda seguindo em capitais, a gente tem o exemplo de Palmas, que teve a menor letalidade de 0,72%, mas também a gente tem que cruzar isso com a população, é a capital menos populosa, Então tem uma certa facilidade de gestão que você não encontra em grandes aglomerações como Rio e São Paulo. Esses são alguns dos insights que a gente pode tirar dos dados que a gente coletou. Nessa mesma linha, eu quero perguntar agora o contrário, É possível saber quais as cidades estão, com a pior gestão dos recursos e combate à Covid-19? Sim.
A gente consegue ver isso pela taxa de letalidade e pelo ranking que a gente criou, né? No ranking corretivo, ou seja, aquelas que tiveram o pior retorno do investimento no sentido de recuperar aquelas pessoas que ficaram doentes, o Rio é o pior colocado num ranking considerando todos os municípios, e temos por volta de 5.500 municípios no Brasil, né? O Rio de Janeiro está em 5.304. Né? Então, realmente teve uma gestão bastante ruim, está tendo uma gestão bastante ruim. Enquanto Boa Vista foi aquela que teve o pior ranking preventivo, ou seja, teve maior parte da sua população contaminada e levando em face também os recursos que recebeu. Então a gente tem esses dois extremos, considerando a média, ou seja, a atuação geral entre prevenção e correção. Belém foi o pior caso, estando com um ranking de 4.725, e o melhor exemplo foi de Florianópolis, que conseguiu se manter num ranking intermediário de 2.000 e tantos, 2.900 é o ranking geral. Então conseguiu se manter num equilíbrio entre contaminados e curados, né? Atuou de uma forma equilibrada nos dois extremos, tendo recebido uma quantidade mediana de recursos. Vocês são pioneiros, né, na automação do monitoramento de informações governamentais. E agora, quais são os próximos passos, os próximos meses? Quais são os objetivos da empresa? A gente já está no mercado desde 2014, né, Inteligov, monitorando esses dados do Legislativo, do Executivo, diários oficiais, e agora o próximo passo, na verdade, é a continuação de algo que a gente lançou recentemente, que é o que a gente chama do termômetro. É um sistema de machine learning que consegue predizer a chance de aprovação de algum projeto de lei, por exemplo, né? Isso dá às pessoas, sejam ONGs, sejam entidades públicas mesmo, como prefeituras ou entidades privadas, grandes empresas, a identificarem a chance de alguma medida que está sendo discutida virar lei e poderem participar dessa discussão de uma forma aberta, transparente e auditável. Então, nosso passo é transformar cada vez mais essa forma que se relaciona o setor público e o setor privado. Eu acho que é algo que o Brasil carece bastante. E eu tô aqui dando uma olhada no site, inclusive ele é bastante intuitivo, né? Tem reunido publicações na imprensa oficial por dia, depois um outro gráfico de proposições legislativas por casa, depois publicações por diários oficiais, ou seja, é algo que não é difícil, né? Do usuário olhar ali, fazer uma consulta e também monitorar, né? Fazer as suas próprias conclusões. Tem essa preocupação na experiência do usuário de ser algo intuitivo, fácil, sem grandes complicações? Totalmente, Lívia, que bom que você identificou isso também. A ideia é que seja justamente um site aberto. Como eu disse, a gente faz parte dessa iniciativa Covid Radar, junto com a Serasa, né? E então a ideia é que várias empresas se juntem e ofereçam serviços à população que ela possa efetivamente usar e identificar o que ela quer. Então, qualquer usuário pode entrar, o custo é absolutamente zero, pode se cadastrar para selecionar os projetos de interesse, ter notificação do que aparece de novo, e a ideia é fornecer um serviço gratuito, fácil e que seja de excelência. Não é porque é gratuito que tem que ser algo meia boca, né? Que seja algo muito bom para o usuário e que traga informação de relevância. Bastante intuitivo. Muito bem, eu gostaria de agradecer, né, a participação, também todos os esclarecimentos e trazer essa novidade aí para a nossa audiência conhecer e também entrar no site e poder acompanhar como está esse combate à Covid-19. Eu que agradeço, um prazer falar com vocês. Um bom dia. Até mais.